Bom dia, irmãos, e a paz do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus por mais este dia que o Senhor nos concede para juntos podermos uma vez mais aprendermos mais um pouco da palavra de Deus. Desde já eu quero agradecer a todos que têm nos acompanhado e têm se empenhado em querer aprender mais da palavra do Senhor através deste canal. Sabemos que estamos passando dias difíceis devido a essa epidemia, esta pandemia, mas não devemos perder as esperanças e saber que Deus está no controle, né? E temos que usar das ferramentas que estão em nossas mãos para continuarmos a propagar a palavra do Senhor e não deixar de falar do amor de Deus. Por isso, nada melhor do que as redes sociais para usarmos para o bem, né? Para podermos falar da palavra do Senhor, podemos ensinar. E graças a Deus por isso que temos esta ferramenta em nossas mãos e devemos usá-la para o bem da melhor maneira possível, né? Desde já peço a cada um que tem nos acompanhado, aos irmãos, aos amigos, aqueles que sempre assistem nossos vídeos, para que nos ajude em nome de Jesus a continuarmos com essa árdua tarefa de ensinar a palavra de Deus e através disso também poder evangelizar. Porque a Escola Bíblica Dominical, a EBD, ela enquanto ensina evangeliza, enquanto evangeliza ensina. Por isso, não se esqueça de se inscrever na descrição do vídeo e não deixe de deixar o seu like, a sua curtida, o famoso joinha, porque você fazendo assim, você vai dar a entender para o YouTube que esse vídeo é relevante e isso nos ajudará a fazer com que esse vídeo esteja em evidência para que outros também tenham acesso. Lembrando que peço a oração de todos, irmãos, amigos, pois não é fácil essa tarefa. A gente se dedica, se esforça para poder tentar fazer o melhor possível. Afinal de contas, nós ensinamos e pregamos para a Igreja de Deus e também temos essa tarefa de evangelizar aquele que ainda não foi alcançado pelo amor de Cristo. Por isso peço encarecidamente que cada um nos ajude em oração para que continuemos nessa boa obra para a glória de Deus. Amém? Não se esqueça de compartilhar esse vídeo, não se esqueça de fazer com que outros tenham acesso, tá ok? Lembrando que o nosso intuito maior, primeiro, evangelizar, segundo, ensinar, instruir a Igreja de Cristo na boa edificação da palavra de Deus e também auxiliar aqueles que pregam, aqueles que dirigem, aqueles que também ensinam a palavra do Senhor e que essa videoaula também sirva como um subsídio para que muitos possam aprender e tirar bons conteúdos para ajudar no seu sermão, na sua aula, no conselho, enfim. Que venha a ser uma bênção para a sua vida em nome do Senhor Jesus. Amém? Hoje vamos estudar a lição de número 3 das lições bíblicas. E esse segundo trimestre de 2020, como é sabido de todos, estamos estudando a Igreja Eleita. Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Nesta feita, dia 19 de abril de 2020, vamos estudar a lição de número 3, que tem por título Eleição e Predestinação. Uma lição com um título bem polêmico, que envolve algumas divergências em alguns pontos de vista teológicos e
que gerou desde o século XV e XVI até hoje debates acerca de duas correntes de pensamentos teológicos que vamos de maneira rápida dar uma pincelada sobre esses dois pontos, pois não é o nosso maior intuito na aula de hoje. Nosso intuito é mostrar como se deu essa eleição, essa predestinação para a salvação dos eleitos. Amém? Antes de tudo, vamos fazer uma oração para que Deus venha nos abençoar no ensino dessa manhã, para que venha a ser proveitoso para a glória de Deus e edificante. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, estamos nesta manhã, Senhor, reunidos para podermos aprender a palavra do Senhor. Sendo assim, ó Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, venha nos guiar, venha nos dar sabedoria e inteligência para ensinarmos e para aprendermos mais da Sua palavra, Senhor. Nessa manhã, ó Pai, continua nos fazendo crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Continua nos fazendo crescer como Tua igreja, Pai, para que o Teu nome continue sendo glorificado e muitas outras vidas sejam alcançadas pela Tua palavra. Isso, Senhor, que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eleição e predestinação. Antes de eu adentrar na lição, deixa eu fazer algumas perguntas para os irmãos aqui, para os amigos, nesta manhã. Primeira pergunta: Deus predestinou ou determinou de antemão uns para a salvação e outros para a perdição? Jesus morreu por todos ou somente por alguns? Temos livre-arbítrio ou não? Ou seja, temos liberdade de escolha ou não? O que é eleição? Quais são as condições para a eleição bíblica? O que você acha? Mediante essas perguntas, nessa manhã, que é interessante e relevante para todos nós, eleição e predestinação, lição de número 3. Texto áureo. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua ou de sua vontade. Está em Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5. Verdade prática. Segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Então, segundo a presciência de Deus, e o que é a presciência de Deus? Presciência é conhecer o futuro, ou seja, Deus já sabia de antemão, lá no futuro, quem ia crer e quem não ia crer. Pois os irmãos sabem que o tempo de Deus não é como o nosso. Deus é atemporal, está fora desse tempo, ou seja, Ele está na eternidade. Enquanto nós estamos no tempo cronos, Deus está no tempo kairos, que é o tempo dele, é a eternidade. E nesse tempo, nessa eternidade, na frente, Deus já sabia de antemão quem ia crer e quem não ia crer. Essa é a posição que nós defendemos e a posição que nós acreditamos que somos eleitos segundo a presciência de Deus. Vamos para a leitura bíblica em classe, que se encontra na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1, dos versículos 4 ao 12, que é a epístola que estamos estudando nesse trimestre, ou a epístola que tem como base a lição desse trimestre. Capítulo 4, ou melhor dizendo, versículo 1, capítulo 1, versículo 4.
como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis assim no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Sabemos que é um assunto polêmico, né? Porém, em nome do Senhor Jesus Cristo, acima do possível, iremos esclarecer alguma coisa na aula dessa manhã para a glória de Deus. Vamos para o comentário, para a introdução. A eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Esses vocábulos, ligados entre si, elucidam o plano divino de salvar os pecadores. Nesta lição abordaremos os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação. Dentro do contexto da eleição e da predestinação, dentro desse contexto da eleição e da predestinação, existe a presciência de Deus. Como já vimos na verdade prática, a presciência de Deus, ou seja, Deus conhece o futuro, Deus sabia lá no futuro quem ia crer e quem não ia crer. Dentro desse conceito, dentro desse contexto, está a eleição e a predestinação. E Deus sabendo quem ia crer de antemão, conhecendo o futuro, como que nós aderimos à fé em Cristo? Pela graça e cremos nele. E Deus sabendo quem no futuro ia crer nele, quem não ia crer, com essa graça preveniente, essa graça que nos auxiliou e nos ajudou, lembrando que nós não tínhamos merecimento de nada, nós não merecíamos nada, mas Deus, em sua graça preveniente, sua graça que nos auxiliou, ou seja, o seu favor imerecido, através disso tivemos a oportunidade de crer para alcançarmos essa salvação. Fomos eleitos e predestinados para a salvação, para a glória de Deus. Então está dentro desse conceito, dentro desse contexto. E como disse aqui na introdução, nesta lição abordaremos os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal. Por que o autor deixou bem enfatizado aqui a interpretação pentecostal? Ou seja, é o ponto de vista ou o pensamento teológico ao qual nós aderimos. Por quê? Desde o século XV até hoje, há um debate teológico no campo da soteriologia, ou seja, do estudo da salvação, como se dá essa eleição, essa predestinação. Existem duas linhas de pensamentos, que é a linha calvinista e a linha arminiana, ou seja, a linha de João Calvino, que era um teólogo francês,
e a linha de pensamento que veio através de Jacó Armínio, né? Que é a linha arminiana. E o que Calvino defendia? Calvino defendia como se fosse uma dupla predestinação, ou seja, uns já eram predestinados para a salvação eterna e outros para a perdição eterna. Sendo assim, defendendo esse ponto de vista, eu estou fazendo um resumo, porque, como eu disse, eu apenas ia falar um pouquinho, dar uma pincelada nesse assunto, porque o nosso intuito não é gerar debates e nem questionamentos. Porém, lembrando que, de uma maneira ou outra, alguém tinha alguma dúvida sobre esse assunto e não podemos deixar de passar em branco. Sendo assim, entende-se o quê? Que talvez alguém que está assistindo aí, segundo a linha de pensamento calvinista, segundo esse ponto de vista teológico, alguém que está aí nos assistindo seria predestinado desde já, de antemão, para a perdição eterna. Aí eu pergunto, será que esse ponto de vista está certo? Dentro desses conceitos, temos algumas palavras técnicas, que é o monergismo e o sinergismo. Desculpa um pouco o barulho, né? Porque a gente tenta adaptar aqui e improvisar para os nossos vídeos, né? Estamos usando o celular para gravar, então ele capta todo o som que está em volta. Mas enfim, dois termos técnicos dentro desses conceitos, que é o monergismo e o sinergismo. O que o monergismo diz? É que Deus tem toda a atividade no processo da eleição. Até aí tudo bem. Porém, nesse conceito está dito que uns já são predestinados para a salvação eterna e outros para a perdição eterna. Já o conceito, né, do sinergismo, sinergista, diz que sim, Deus que tomou aí a decisão para a salvação do homem. Claro, de fato, porque ele é soberano. Porém, dentro desse conceito, dentro do sinergismo, é Deus que sempre dá oportunidade ao homem. Lembra no Jardim do Éden, quando o homem pecou e Deus veio à tarde no jardim e o homem havia se escondido porque viu que ambos estavam nus, cozeram folhas de figueira e se esconderam. E Deus foi visitar o homem à tarde no Jardim do Éden. E Deus pergunta: Adão, onde estás? Será que Deus não sabia onde Adão estava? Claro que Deus sabia. Mas Deus estava dando oportunidade para o homem. Para quê? Para que o homem respondesse positivamente à voz de Deus. E Adão não sabia que era Deus que estava falando, uma vez que ele estava morto devido ao seu erro, ou seja, morto espiritualmente, morto no pecado. Aí é que entra o conceito, um dos 5 pontos do calvinismo, que é a depravação total, ou seja, nada no homem, nenhuma partícula, né, do homem, nada no homem poderia ser bom, né? E ele não podia responder positivamente porque estava morto, segundo o calvinismo, né, na depravação total, ou seja, não existia nada, nenhum departamento na natureza humana boa. E como que o homem responde para o Senhor, né? Como que ele conhece a voz de Deus? Ele se esconde, ele conhece a voz de Deus. E depois Adão se apresenta. Porque Deus dá oportunidade para o homem, e o homem não está morto espiritualmente a tal ponto de não ouvir a voz de Deus, para que ele seja alcançado pela graça e através da pregação da palavra ele não possa alcançar a fé em Jesus Cristo para a salvação. E, segundo esse ponto de vista, uns são destinados para a salvação
e outros são destinados para a perdição. Mas segundo estamos dizendo aqui sobre o sinergismo, e Deus é o principal agente de salvação, Ele que dá oportunidade para o homem responder positivamente ou não. Aí fica ao seu critério. Em qual ponto de vista você deve acreditar, né? Ou qual ponto de vista é o mais coerente para nós? Será que é o calvinista, é o arminianista, é o calvinismo, o arminianismo? Só que nós temos que observar uma situação. Será que nós podemos nos denominarmos calvinistas ou arminianos? O que você acha? Eu não me denomino nem calvinista nem arminiano. Eu fico com a Bíblia, né? Lembrando que não concordo com todos os pontos de vista de Armínio. O João Calvino tem algumas de suas qualidades, né? Entre os estudos bíblicos, um exímio exegeta, pesquisador da palavra, enfim. Porém, no ponto de vista da salvação, da soteriologia, tem aí esses dois pontos de vista e esse debate vem permeando alguns séculos e até hoje continua, e tanto o arminiano quanto o calvinista defende seus pontos de vista, defende sua tese mediante textos bíblicos, porém o que vai prevalecer é o ponto de vista arminiano, que em tese, em resumo, em síntese, diz que Deus é o maior agente da salvação e vem com sua graça preveniente dentro da presciência e nos auxilia através de sua graça para crermos em Cristo, para podermos alcançar a salvação. Lembrando que não é por méritos nem por obras nossas, mas é pela graça e a fé. Amém? Número 1. Tópico de número 1. Eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Santa e irrepreensível. A dádiva da eleição precede a nossa existência, ou seja, antes da fundação do mundo, Deus planejou salvar e capacitar para uma vida de santidade os que Ele elegeu de antemão, ou seja, segundo a sua presciência, o que Ele elegeu segundo a sua presciência. Haja visto que Apocalipse 13:8, como os irmãos já viram em edições anteriores, diz que o Cordeiro de Deus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, foi morto antes da fundação do mundo. Ou seja, o fato do homem ter pecado, o fato do homem ter caído lá no Jardim do Éden, não foi nenhuma surpresa para Deus. Tudo estava determinado perante a presciência de Deus, nos propósitos de Deus. Amém? Item de número 1, tópico 1. A eleição divina. Como deu-se essa eleição? Eleição traz a ideia de escolha. O que é eleição? Eleição nada mais é que escolha. Aos Efésios capítulo 1, versículo 4, Paulo menciona 3 aspectos dessa escolha. No versículo 4 do capítulo 1 de Efésios, Paulo menciona pelo menos 3 aspectos dessa escolha. Primeiro, em quem fomos escolhidos? Em Jesus Cristo. Por isso ela é cristocêntrica, ou seja, em quem fomos escolhidos nessa eleição? Em Cristo. Por isso essa eleição que cristocêntrica. Segundo, em que tempo se deu essa escolha? O tempo é dito como antes da fundação do mundo. Terceiro, e qual a finalidade? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Qual a finalidade dessa eleição? Para sermos santos e irrepreensíveis. Donald Stamps,
editor da Bíblia de Estudos Pentecostal, afirma que a eleição de pessoas ocorre somente em uma união com Jesus Cristo e que ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé, né? Essa eleição só ocorre mediante o quê? A união em Cristo. E ninguém está unido em Cristo senão pela fé. Ou seja, ninguém está unido a Cristo se não crê nele, e isso vem pela fé. Nossa declaração de fé assevera que Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência. Está em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Vamos ver o que diz? 1 Pedro, capítulo 1 e versículo 2. Eu sempre gosto de salientar isso e enfatizar que estamos numa aula bíblica, nada mais do que usarmos a Bíblia como base, pois estamos estudando a mesma. ou 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, que diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Eleitos segundo a presciência do Pai. Ou seja, Deus já anteveio de antemão aqueles que seriam eleitos segundo a sua presciência, pois está dentro do contexto da onisciência, pois Deus sabe de todas as coisas, um dos seus atributos. Item de número 2 do tópico 1. As condições da eleição. A Bíblia de Estudo Pentecostal ensina que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos. Não se esqueça disso. A eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos. Todos. Vamos ler alguns textos aqui para dar ênfase a esse comentário, né? 1 Timóteo, primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2, versículos do 4 ao 6, que diz assim: que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo em preço da redenção por todos. Não diz só para alguns, não diz só para os predestinados. A redenção por todos, para o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Tá? Vamos também ler o texto áureo da Bíblia Sagrada, ou seja, um texto considerado pelos teólogos, estudantes da Bíblia, como o texto áureo da Bíblia Sagrada, que é João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo. Esse mundo, no grego, é cosmos, e cosmos abrange a todos os homens, todos. Claro que estou usando um termo genérico, que diz tanto a homens como mulheres, todos os homens, todos. Ou seja, Deus não deu o seu Filho só para alguns e para outros não. Segundo a teologia e o ponto de vista teológico, soteriológico de João Calvino, ou seja, dos calvinistas, que está
nos cinco pontos do calvinismo, não foi só para alguns. Deus não deu seu filho só para alguns, não. Foi para todos. A oportunidade é para todos. Ou seja, a salvação é no contexto universal, né? A oportunidade é dada de maneira universal. Mas não significa que ela é universalista. O que isso quer dizer? A salvação é dada para todos, mas não significa que todos irão se salvar, não significa que todos vão crer. Amém? A salvação em Cristo é oferecida para todos e torna-se uma realidade para cada pessoa de acordo com o seu prévio arrependimento e fé. Esse ponto aqui é importante. É oferecida a todos. E quando que essa salvação se torna real? Mediante cada pessoa de acordo com o seu prévio arrependimento e fé. O que diz Efésios capítulo 2 e versículo 8. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz: porque pela graça sois salvo. Porque pela graça sois salvo. E isso não vem de vós. Melhor dizendo, vamos recapitular. Porque pela graça sois salvo por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, somos salvos porque pela graça, somos salvos pela graça, pelo favor imerecido. E dar-se através do quê? Por meio da fé. E isso, essa salvação, não vem de vós, ou seja, essa salvação não vem de nós. É dom de Deus, ou seja, nós não temos mérito nenhum. Deus, segundo a sua presciência, com sua graça preveniente, essa graça que nos alcançou, essa graça que nos deu oportunidade para crer, segundo a fé, nós alcançamos a salvação. Tá ok? Vamos continuar. Entretanto, esse meio não é meritório e ninguém pode cumpri-lo sem a graça de Deus. Ou seja, como alguns calvinistas dizem, né? O ponto de vista calvinista diz que se for assim, então nós temos um mérito, ou seja, o ser humano tem uma participação nessa salvação como se fosse meritória. Por que não é? Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui do mendigo, né? O mendigo, alguém encontra um mendigo na beira de uma estrada, pega uma esmola e dá para o mendigo. Vamos supor que esse mendigo saia com aquela esmola na mão, aquela moeda que seja, e sai pelas ruas alegre e dizendo que ele recebeu aquela esmola por mérito dele. Entende? Mas na verdade o mérito não é do mendigo que recebeu a esmola. O mérito é de quem deu, é de quem doou a esmola para o mendigo. O mérito não é dele. Porque alguém poderia passar ali e falar assim, ele não merece. Mas alguém passou e deu. Então o mérito não é do mendigo. O mérito é de quem doou a esmola. Assim é essa graça que vem sobre nós. E através dessa graça temos fé e cremos. Nós não merecíamos. O mérito não é nosso. O mérito continua sendo de Deus. Porque por nada a nossa justiça, a Bíblia diz que a nossa justiça para Deus são trapos de imundícia. Não há um homem que possa se justificar perante Deus, seja ele quem for, seja a atitude mais nobre que ele tiver, seja, pode fazer uma doação de milhões, ajudar instituições de caridade, mas se ele não tiver uma nova vida em Cristo, se ele não nascer de novo, ele não vai conseguir alcançar essa salvação.
Por isso somos carentes dessa graça de Deus, para que possamos pela fé alcançar a salvação em Cristo Jesus, que isso vem de Deus, isso com certeza não vem de nós, só dele. Nós não merecíamos, mas pela graça somos alcançados. Amém? Desse modo fomos eleitos por iniciativa divina, por causa da graciosa obra de Cristo e não pelas nossas obras. O texto que nós acabamos de ler de Efésios capítulo 2, versículo 8, porque pela graça sois salvo por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. E mesmo assim, nós também não teríamos capacidade de buscar esse meio de salvação. Lembrando que o homem em si, no mundo, ele busca tanto meio de salvação, tantos caminhos. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então só através dele podemos alcançar a salvação. E nada que façamos, nada, mesmo que alguém cumpra alguns rituais, alguém diz de pagar promessas, de andar não sei quantos quilômetros, de subir escadas de joelho, se autoflagelar, se retalhar, nada disso alcança a redenção perante Deus. Nada disso nos justifica perante Deus. O que nos justifica perante Deus é a cruz, é o sacrifício de Cristo. Por isso, devemos olhar para o sacrifício de Cristo na cruz. Devemos crer na salvação em Cristo Jesus. Amém? Terceiro item. Vida santa e irrepreensível. Paulo enfatiza que a eleição tem a finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Nesse aspecto, o vocábulo grego agios, que significa santo, significa o quê? Separado do pecado. Santos e irrepreensíveis. 1 Pedro capítulo 1. 1 Pedro capítulo de número 1, versículos 15 e versículo 16 diz assim: mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. O adjetivo grego amomos, irrepreensível, expressa algo sem defeito ou inculpável. Filipenses capítulo 2, versículo 15. Filipenses capítulo 2, versículo 15 diz assim: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa. E Paulo vai bem mais além. Entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Ou seja, sejam exemplos. Deem testemunhos. Através dessa eleição, dessa condição da eleição, para que Deus nos elege? Para sermos santos, irrepreensíveis. Os termos apontam para a santificação, isto é, o mais alto padrão ético e moral de vida para agradar a Deus que nos elegeu em Cristo. Em Cristo. Parece que esse assunto, falar sobre santidade,
parece que é meio antiquado, né? Parece que tá meio... Parece que é meio careta. Ninguém quer falar mais sobre questão de santidade. Mas a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá Deus, não é verdade? Por isso sim, temos que se abster das coisas do mundo no que diz respeito àquilo que desagrada a Deus. Se quisermos seguir a Cristo, a Bíblia diz, Jesus ensina, se quiser vir após mim, tome a sua cruz cada dia. Tome a sua cruz a cada dia. E fazendo isso, siga Ele. Ou seja, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Renunciar a si mesmo é uma das coisas mais difíceis que podemos fazer. Renunciar a nós mesmos, às nossas vontades, os nossos desejos, o nosso ego, o nosso eu, a soberba. Deixar isso de lado, se santificar, se separar. Para isso que Deus nos elegeu, para sermos irrepreensíveis, inculpáveis, darmos um bom testemunho, brilharmos como astros no mundo corrompido, sermos o sal da terra, a luz do mundo. Esse é o desejo de Deus. Por isso, sejamos santos, porque Ele é santo. Vamos buscar essa santidade, intimidade com Deus, porque os dias são maus e esse é o momento de nos apegarmos mais com Deus. Jesus está voltando. Item de número 4. A nova vida dos eleitos. O tema é apresentado com exortações contra a velha conduta, tais como mentira, furto, palavras torpes, amargura, ira e cólera. E ainda severas advertências contra a fornicação, impureza, avareza e embriaguez. A finalidade é apresentar a Deus uma igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, mas santa e irrepreensível. Não obstante, somente o Espírito Santo capacita o crente para esse novo estilo de vida. Trata-se, portanto, de um processo contínuo de santificação até a glorificação final de Cristo. Segundo Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Segundo Coríntios, capítulo 3, versículo 18, diz assim: mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Somos transformados de glória em glória, somos transformados de honra em honra, ou seja, nos separando, nos santificando, agradando a Deus, ou seja, é um processo é um processo, como posso dizer, gradativo, né? Nós temos que de contínuo buscar essa santificação. Nós temos que de contínuo buscar agradar a Deus, sermos transformados de glória em glória e alcançar a vontade de Deus para as nossas vidas. Processo contínuo de santificação, ou seja, todos os dias temos que buscar essa intimidade com Deus e o auxílio do Espírito Santo para estarmos enquadrados nesse novo estilo de vida para a glória de Deus. Temos que andar longe da mentira, do furto, das palavras torpes, da amargura, da ira, da cólera, da fornicação, da impureza, da avareza, da embriaguez. E qual que é a finalidade? Qual que é a vontade de Deus nessa vida nova dos eleitos? É nos apresentar a Deus como uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga,
santa e irrepreensível. Por isso, todos os dias até a volta de Cristo, temos que buscar esse progresso, né? Sempre olhar para frente, buscar o aperfeiçoamento, crescer na graça e no conhecimento, para que o nome do Senhor continue sendo glorificado em nossas vidas. Tópico 2. Predestinados para filhos de adoção. A palavra predestinar mostra que o destino dos eleitos foi feito na eternidade, mediante a presciência de Deus, predestinados mediante a presciência de Deus. Não se esqueça disso. Nós não aderimos a uma dupla predestinação, ao qual diz que uns são condenados para a morte eterna, desde já, e outros para a vida eterna. Nós não acreditamos nesse ponto de vista. Nossa corrente teológica não está baseada nisso, tá ok? Que nós cremos que segundo a presciência de Deus, segundo a sua graça preveniente, que Deus nos dá oportunidade a todos os homens, que Jesus Cristo morreu para todos de maneira universal, deu essa oportunidade, essa chance, para que aquele que ouvisse o Evangelho, segundo a graça de Deus, pudesse ser alcançado pela fé para a salvação. Lembrando que é universal, mas não universalista. Universal no sentido de que dá oportunidade para todos, porém não universalista, porque nem todos serão salvos, porque nem todos crerão, porque nem todos acreditarão. Item 1. A predestinação. O termo grego prohorizon, traduzido como predestinar, é formado pelo vocábulo horizon, que significa determinar, e pela preposição pro, que indica algo feito antes. Ou seja, predestinar significa literalmente determinar antes. Não na questão da visão calvinista de decretar, né? Que nós estávamos falando aqui agora há pouco. Deus decretou uns para o inferno e Deus decretou outros para a eternidade, no que diz respeito à salvação, à vida eterna, né? Não na questão de decretar. E isso não, essa questão de Deus, segundo a sua presciência, não anula a sua vontade, ou seja, a vontade de Deus, não anula a sua soberania, de forma nenhuma. Está dentro da sua soberania, porque é dentro da sua presciência, está dentro do contexto do controle dele, nada saiu fora do controle dele. Então, não tem por que alguém falar, se for segundo a presciência de Deus e a fé parte do homem, mas a fé vai partir de quem? Quem que vai crer? É Deus que vai crer? É Jesus quem vai crer? É o Espírito Santo quem vai crer? Os anjos que vai crer? Não. Somos nós que respondemos positivamente à pregação da palavra. Alcançados pela graça, nós que respondemos positivamente para alcançar a salvação em Deus. Para alcançar a salvação, a vida eterna. A Bíblia de Estudo Pentecostal esclarece que a predestinação se aplica aos propósitos de Deus inclusos na eleição. Que a eleição é a escolha feita por Deus em Cristo de um povo para si mesmo. E que a predestinação abrange o que acontecerá ao povo escolhido por Deus. Por conseguinte, nossa declaração de fé... Deixa eu só fazer uma observação aqui. Foi lançado agora, não há muito tempo, pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a CPAD, a Declaração de Fé das Assembleias de Deus, né? Esse documento importante, por isso que sempre o autor fala a respeito da nossa declaração de fé, né? O que a Assembleia de Deus documentou sobre fé, segundo o que a Bíblia ensina, segundo as doutrinas bíblicas. Por isso que o autor sempre vai dizer a respeito da nossa declaração de fé. A nossa declaração de fé
que, por conseguinte, nossa declaração de fé ensina que a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus daqueles que, diante do chamamento do Evangelho, recebem a Cristo como seu Salvador pessoal e perseveram até o fim. Ou seja, a declaração de fé declara que, segundo a presciência de Deus, que segundo o conhecimento prévio de Deus daqueles que, diante do chamamento do Evangelho, recebem a Cristo como seu Salvador, e não somente recebem esse chamamento, segundo a presciência de Deus, mas também perseveram, continuam perseverando mediante esse chamamento. E perseveram até o fim. Logo, foi vontade de Deus reconciliar os pecadores e torná-los seus filhos. Tá ok? Então a predestinação, como você aprendeu, o que é predestinação? Traduzido como determinar algo antes, né? Que Deus viu antes. Então a eleição e a predestinação está no campo da presciência de Deus. Tá ok? Não é um bicho de 7 cabeças. A predestinação, o que é predestinação? Tá? Não é um bicho de 7 cabeças. É algo que Deus pré-ordenou, pré-determinou antes. E dentro, lógico, da presciência. Item 2. Filhos por adoção. Paulo é um único escritor. Paulo é o único escritor do Novo Testamento que emprega o termo adoção. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 15, que diz assim: porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Gálatas capítulo 4, versículo 5. Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Essa prática não fazia parte do sistema legal judaico, mas era comum entre os romanos e perfeitamente conhecida entre os gregos. Por isso, claro, que Paulo faz menção a esses termos, porque quando ele fala sobre isso, né, isso nos remete aos gentios, eles iriam conhecer muito bem o que significava isso, esse termo, sermos adotados por Deus através do processo da salvação, filhos por adoção. Então isso tinha peso para quem estava ouvindo naquela época, e claro, tem muita ênfase e peso porque conhecemos o valor disso nos dias de hoje. Assim o apóstolo enfatiza que foi agradável a Deus inserir no plano da salvação a adoção dos eleitos como filhos, segundo o beneplácito da sua vontade, ou seja, algo que ele quis, algo que foi da vontade dele. Ele ainda assinala que o amor foi o que moveu o Pai a nos adotar. Se no outro tempo éramos estranhos e inimigos de Deus, agora estamos reconciliados com Ele em Cristo e somos seus filhos. Colossenses capítulo 1, versículo 21. Colossenses capítulo 1, versículo 21 diz assim: a vós também, que no outro tempo eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras, mas agora contudo vos reconciliou. Romanos capítulo 8, versículo 17. Romanos capítulo 8, versículo 17 diz assim: e se nós éramos filhos, nós somos filhos, melhor dizendo, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos,
para que também com ele sejamos glorificados. Estamos reconciliados com Deus em Cristo e somos seus filhos por adoção. E glória a Deus por isso. E não só filhos, também co-herdeiros, ou seja, somos participantes da mesma herança que Cristo é participante. E graças a Deus por isso, glória a Deus. Essa posição nos é imerecida, nós não merecemos. Contudo, aprove ao Pai fazê-lo assim. Pelo quê? Pela graça. Nós não merecíamos, mas aprove a Deus. Deus quis, segundo o seu beneplácito de sua vontade. E devemos glorificar a Ele e agradecer e sermos eternamente gratos a Deus por isso. Item 3. Os privilégios da adoção. Deus criou o ser humano para estar em comunhão com Ele, mas o pecado rompeu com essa dádiva. Né? O plano de Deus, em princípio, era que o homem tivesse comunhão com Deus pela eternidade, desde o Éden. Porém, isso foi rompido, isso foi quebrado através do pecado de Adão, o pecado original lá no Éden. Entretanto, em Cristo o Pai reconciliou-se com os homens, adotando os escolhidos. Nesse sentido, o apóstolo Paulo usa uma analogia da adoção na sociedade romana, em que o filho adotado recebia o direito ao nome e aos bens de quem o adotava. Igualmente na filiação divina, Deus predestinou as bênçãos de um novo nome e de uma nova imagem. O novo nome que Deus nos dá é uma nova imagem. A imagem de Cristo aos eleitos. Então Deus concede a redenção e a remissão dos pecados e restabelece a comunhão com o pecador, dando-lhe o direito de clamar Abba, Pai. E o que significa essa expressão? Pode ser chamada papai ou paizinho. E o sinônimo de intimidade, sermos íntimos, estarmos em comunhão com Deus. Então, essa eleição, a predestinação nos trouxe esses benefícios de sermos adotados como os filhos de Deus e através disso sermos participantes de todo esse pacote como filhos de Deus nessa adoção. E podemos chamá-los também de Abba Pai, chamar a Deus de Abba Pai, o paizinho ou papai. Isso é uma forma de intimidade. Alcançamos essa intimidade com Deus, isto é, o direito de ter intimidade com o Pai. Isso significa que passamos a ser herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, das promessas a Abraão e da vida eterna. Tendo sido aceitos por Deus, fomos transformados em filhos para seu louvor e glória, né? Então, mediante a predestinação, a fé, ela antecede a regeneração. Na visão calvinista, o que eles dizem? Que primeiro vem a regeneração, depois a fé. Ora, as ordens estão invertidas, não é verdade? Como que alguém é regenerado antes de crer? Isso não tem lógica, né? Primeiro vem a fé. Nós primeiro cremos. Depois que cremos, aí sim começa o processo da regeneração. Por quê? Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. E Marcos 16:16 também diz: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, para recebermos esse poder de filhos por adoção e sermos participantes dos privilégios dessa adoção, para fazermos parte dessa predestinação de Deus segundo a sua presciência, primeiro cremos, acreditamos e começa o processo de regeneração em nossas vidas. Último tópico número 3, a sublimidade do propósito divino na predestinação.
A excelência da predestinação está na provisão das bênçãos espirituais aos eleitos pela vontade divina em Cristo e por seu incalculável amor. Item 1. Predestinação e salvação. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoas alguma a condenação eterna, mas deseja que todos se arrependam e convertam-se de seus maus caminhos. Vamos ver o que diz Atos, capítulo 17, versículo 30. Atos, capítulo 17, versículo 30. Diz assim: Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Deus concede, Deus dá esta oportunidade para que todos, não significa que todos vão se arrepender, mas a oportunidade está dada. Ou seja, a oportunidade é universal, não universalista. Universal no sentido de que todos vão ter oportunidade, e não universalista, dizendo que todos esses vão se arrepender. Alguns não vão se arrepender, tá ok? E Deus não nos predestinou de maneira incondicional. Nós temos a condição. O que é essa condição? É a fé. E o arrependimento. Nas 6 vezes que a palavra aparece no Novo Testamento, nenhuma delas faz referência à condenação de pecadores. Portanto, não houve uma dupla predestinação, assim como diz os calvinistas, como eu já disse, né? Uns são predestinados para a morte eterna e outros predestinados para a vida eterna, em que Deus decretou e escolheu que uns vão para o céu e outros vão para o inferno. Nossa declaração de fé assevera que a predestinação bíblica diz respeito apenas à salvação, sendo condicionada ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus, segundo a presciência divina, que está em 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. Item 2, predestinação e amor. Antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de redimir a humanidade e de definir o destino dos crentes estava estabelecido. Por conseguinte, a Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergência, né? Deus não foi surpreendido. Ou seja, ao contrário, era o plano imutável do amor de Deus desde sempre. Aqui consiste a sublimidade dos propósitos eternos em prover a salvação. O amor de Deus. Foi por amor que Ele nos elegeu e nos predestinou em Cristo. Isso implica dizer que a salvação, como favor imerecido, provém do amor de Deus. Não obstante, os que se achegam a Cristo não são coagidos, mas atraídos por Ele. Ou seja, não somos coagidos, obrigados, somos atraídos. Vamos ver o que diz aqui 1 João, não, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 12, versículo 32. 1 João, capítulo, ou melhor, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 12, versículo 32. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Ou seja, Ele que nos atrai, através do Espírito Santo agindo em nossas vidas, com a graça, favor imerecido, a oportunidade que temos de ouvir a palavra. E a Bíblia diz que de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando ouvimos a palavra de Deus, Deus trabalha em nossos corações, através do seu Espírito, para tentar nos convencer, nos dá oportunidade. E cabe a nós responder positivo ou negativamente ao chamamento de Deus. Então não tem essa que Deus já decretou, predestinou, decretou uns para o céu e para o inferno. Cabe a nós
crermos. A salvação está aí. A oportunidade está dada. Tanto é que Deus nos dá a oportunidade mais este dia. Talvez você que está aí assistindo essa videoaula e ainda não se rendeu aos pés de Cristo, a oportunidade é esta. Deus te dá essa oportunidade nesta manhã. E em nome de Jesus, se você crer, você pode alcançar essa grande salvação para a glória de Deus. Conclusão: Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores, desde a eternidade, segundo a sua presciência. Em Cristo Deus elegeu e predestinou os que creriam e perseverariam na fé a viver em santidade, receber a filiação divina e a desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas. Amém? Então que Deus vos abençoe. Espero que essa aula venha a ser de grande valia, venha trazer muita relevância espiritual na sua vida, que venha te ajudar a crescer bastante na graça, no conhecimento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Semana que vem, lição de número 4, vamos aprender sobre a iluminação espiritual do crente. Amém? Então que Deus continue abençoando a cada um dos irmãos, amigos, aqueles que têm nos ajudado e contribuído, compartilhando, curtindo o canal, se inscrevendo, para que o Evangelho continue sendo anunciado, pessoas venham ser abençoadas com essas videoaulas. Amém? Peço a oração de todos, esteja orando por nossas vidas, para que nós venhamos estar se empenhando a cada dia para fazer o melhor. E em nome do Senhor Jesus Cristo, darmos o nosso melhor para auxiliar a Igreja de Cristo para a glória de Deus. Amém? Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like, de compartilhar, enfim. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.